Tudo bem? Hoje nós vamos ter mais um Falando Nisso. E a aula de hoje é sobre reações adversas aos alimentos. Você já ouviu falar? Reações adversas aos alimentos é qualquer tipo de reação que o indivíduo tem ao ingerir um alimento, uma reação anormal. Todos nós costumamos ingerir alimentos e não sentir absolutamente nada. Mas o indivíduo predisposto a ter uma reação adversa ao alimento, ao ingerir o alimento, ele apresenta alguns desconfortos. E reações adversas aos alimentos podem ser várias. Podem ser as intolerâncias, podem ser as alergias, podem ser algumas reações causadas por toxinas alimentares, enfim, é toda e qualquer reação anormal que o indivíduo tem quando ele consome algum alimento. Seja ele um alimento novo ou seja ele da sua dieta habitual. E como são processadas as reações adversas? Esse comportamento diferente na presença do alimento. A gente tem 3 manifestações que são bem importantes ficar clara, que são reações adversas, porém, são reações completamente diferentes uma das outras. Que precisam ficar bem claras, porque elas muitas vezes se confundem muito. Nós vamos falar de 3 tipos de reação adversa ao alimento. E para ficar bem claro, eu vou falar de uma por uma, para que você consiga entender o que é uma reação adversa e quais são esses 3 tipos que ela pode se manifestar. A primeira delas é a reação adversa por intolerância alimentar. O que é isso, pessoal? São condições metabólicas que impedem que o indivíduo faça a quebra normal do alimento. A gente conhece uma delas, é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é um problema metabólico, é uma incapacidade que o indivíduo tem de quebrar o açúcar do leite. Existe intolerância à frutose, intolerância à maltose, uma série de intolerâncias que têm fundo metabólico que impedem a pessoa de fazer a quebra normal do alimento. Portanto, quando o indivíduo ingere esse alimento, ele sente uma série de desconfortos gastrointestinais que causam essas reações adversas, causam esse comportamento diferenciado na presença do alimento, porém, isso não impõe a esse indivíduo um risco de morte. É apenas um desconforto no trato gastrointestinal. Outro tipo de reação adversa são as alergias alimentares. Essas sim, impõem o risco de morte ao indivíduo portador delas. E o que são as reações adversas por alergias alimentares? São reações que o indivíduo tem à presença do alimento que contém proteína, onde o corpo do indivíduo identifica essa proteína como um agente invasor. E ele monta um exército para defender a pessoa da entrada desse alimento. Tá? Portanto, são mecanismos diferentes, mas considerados reações adversas ao alimento. Essa reação adversa por alergia alimentar, ela é bem vasta e a gente vai discutir isso em outras aulas. Mas é importante frisar que essa impõe risco de morte ao indivíduo. Outra reação adversa são as reações por toxicidade, por toxinas. Então a gente tem reações adversas por toxinas que podem vir por alimentos contaminados. Quem já ouviu falar das aflatoxinas presentes no amendoim? O amendoim, se mal acondicionado, ele pode produzir uma bactéria que solta uma substância chamada aflatoxina. Essa aflatoxina vai causar uma intoxicação no fígado daqueles que consumirem o amendoim contaminado. Portanto, essas 3 manifestações são consideradas reações adversas ao alimento. Só que uma é bem diferente da outra. O grupo de reações adversas mais importante para a gente considerar aqui nas nossas aulas, obviamente, vai ser o grupo das reações adversas provocadas por alergias alimentares. E cada aulinha dessa que eu vou montar para vocês, a gente vai debater um tema. Um dos temas que muitas mães têm me pedido é para falar sobre o leite, Como é que se processa essa alergia ao leite? Por que ela tem surgido? Por que os casos têm aumentado? As alergias alimentares, a gente sabe que elas têm crescido, tá? Mas existem várias teorias para poder explicar isso. Existe a teoria da higiene, existe a carga genética,
E existem outras teorias que tentam explicar, tá? Por que que as pessoas hoje têm desenvolvido tantas alergias alimentares? Eu tenho a minha teoria. Na verdade, essas alergias não eram muito pesquisadas. E hoje a gente tem métodos diagnósticos que a gente consegue perceber isso melhor. O grupo principal de pesquisa das alergias hoje tem sido as crianças, porque elas têm uma repercussão muito maior e muito mais notada, né? Geralmente é nas primeiras introduções alimentares que a gente vê as reações adversas por alergia alimentar aos alimentos. Então, pessoal, a partir de hoje a gente vai falar sobre cada alimento. O primeiro deles vai ser o leite, depois ovo, depois soja, enfim, vamos conseguir falar sobre todos os alimentos que causam maior potencial alergênico para que você fique sabendo um pouco mais sobre cada um deles. Essa aulinha de hoje foi só para deixar bem claro que existem as reações adversas aos alimentos e que elas podem ser classificadas em 3: intolerâncias, alergias e reações tóxicas. Que fique bem claro que uma não tem nada a ver com a outra. São mecanismos completamente diferentes. Agora, mecanismos que muitas vezes impõem um risco de morte ao indivíduo, tá? Não deixe de curtir a nossa aulinha. Foi rapidinha, só para dar uma passadinha para falar com vocês e para a gente ter uma sequência a seguir. Falamos hoje sobre reação adversa aos alimentos. Na próxima aula, vamos falar sobre o leite, ok? Então, tchau para vocês, um bom final de semana, espero que tenham gostado, não deixem de curtir, dar um like aí na nossa aulinha e se inscrevam no nosso canal, porque muitas aulas virão e muitas dúvidas serão tiradas aqui nesse canal que é feito para você. Falando nisso de hoje, se despede e até a próxima!